Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos aqui à segunda aulinha de introdução à estrutura, do conhecimento da estrutura da prova do Enem. Então vamos responder hoje a questão número 2, daqueles 5 questionamentos importantes que fizemos no começo dessa sessão de aulas, com o objetivo de entender a estrutura da avaliação do Enem. Vem comigo aqui no slide. A primeira pergunta respondemos na aula passada, certo? E a segunda pergunta é o seguinte: quantas questões eu devo acertar para tirar 700 pontos em matemática, por exemplo? Quantos pontos eu preciso para conseguir o financiamento do SISU, do ProUni, em uma determinada instituição, para um determinado curso superior? Nosso objetivo com essa aula é responder a essa pergunta. Então vamos lá. Nós já vimos na aula passada essa relação entre pontuação e número de questões. Se você quiser tirar entre 600 e 700 pontos, né? A gente viu lá no canal do Humberto Manarino que a previsão é que você tem que acertar entre 12 e 16 questões, ok? Para tirar os exatos 700 pontos, você tem que variar entre 17 a 19 questões. Mas aí tem aquela importância da coerência pedagógica que vimos na aula passada. Não podemos nos esquecer disso. E praticamente essa tabela aqui nós analisamos na aula passada. Eu não quero deixar essa aula repetitiva. Se você não viu a aula passada, volta lá e assiste. E aqui, se você almeja entre 800 e 900, a previsão é que você acerte entre 28 e 37 questões. E se você quiser mais do que 900 pontos, aí sim você tem que acertar aproximadamente 35 ou mais do que 37 questões, ok? Bom, então não existe um número exato de questões que garanta os seus 700 pontos. Existe um número exato? Fala, olha, eu vou acertar 16 questões, é certeza que eu vou tirar 900 pontos? Não, não é certeza, né? O grau de dificuldade das questões, ele tem importância? Tem sim. O grau de dificuldade das questões vão determinar a pontuação delas. Claro que desde que você tenha a coerência pedagógica, porque o algoritmo do TRI consegue identificar quais participantes realmente acertaram as questões porque dominavam o conteúdo ou porque acertaram por pura sorte. Veja bem, pessoal, mas nesse ponto aqui, vem comigo aqui. Olha, esse ponto tem muito aquela... É importante levarmos em consideração aquela fala da aula anterior. Por exemplo, você de repente sabe muito o conteúdo e realmente acertou umas questões mais difíceis, mas cometeu uns deslizes nas questões mais fáceis. Não prestou muita atenção nas pegadinhas, acabou se distraindo ou se precipitando e errou as questões fáceis. Você vai ser prejudicado? Segundo a TRI, vai. Porque a TRI não tem como saber se você sabia de fato o conteúdo ou não. Então não podemos, em hipótese nenhuma, vacilar nas questões mais fáceis, ok? Volta comigo aqui no slide. Então, agora tem um exemplo aqui que é importante analisar. Eu tirei aqui do site eu tirei essa tabela, eu construí essa tabela, mas ela foi tirada lá do site da professora Camila, que eu já comentei na aula passada, certo? E as outras informações aqui estão lá na guiadacarreira.com.br, que fala também do Enem. Aqui nós temos um exemplo de 3 participantes, participante A, B e C. E os 3 acertaram 30 das 45 questões de matemática. E olha a diferença de pontuação deles. O participante A foi com 705, o B com 800 e o C com 880. Então veja só, meus queridos e queridas alunas, a importância de ter coerência pedagógica nos acertos das questões. A importância de não errar em hipótese nenhuma as questões mais fáceis e as questões medianas. E aí sim, você fala assim, Froza, mas eu vou chutar a questão difícil. Você vai chutar. O que vai definir o sucesso do seu chute, caso você acerte, é você ter acertado ou não aquelas questões mais fáceis e medianas, ok? Seguindo em frente então, já vimos esse slide aqui também, que fala da consistência, a régua de consistência do TRI. A questão de você acertar muito mais as questões difíceis e errar as fáceis, ou
errar as difíceis e acertar as questões mais fáceis e medianas. Isso faz toda a diferença na sua nota, como vimos na aula passada. E aí a pergunta, as questões mais difíceis, elas têm uma pontuação maior? Tem sim. Depende do quê? Da sua consistência, da coerência pedagógica. As medianas têm uma pontuação um pouco maior e as fáceis servem para... tem uma pontuação menor, porém elas servem como um termômetro para a TRI. Então, se você erra as questões fáceis, como já comentamos várias vezes, eu estou sendo um pouco repetitivo, mas é importante que você entenda isso, que você grave isso e que você de fato utilize essa técnica de primeiro estudar as questões mais fáceis e sempre estar estudando elas para não cair em pegadinha, para não cometer vacilos, para não cometer equívocos nas questões mais fáceis, porque isso vai prejudicar a sua nota, as questões que você chutou e por acaso tem acertado também. Bom, então seguindo em frente aqui, a segundo questionamento, quanto é que eu preciso para conseguir os financiamentos do SISU, do ProUni? Existem previsões, tá pessoal? Tem várias tabelas na internet, todas as instituições têm as previsões de tabela. Por exemplo, nessa tabela que eu puxei da internet aqui, ó, para passar no curso de marketing, a pessoa precisa tirar 730 pontos no Enem. Para conseguir o ProUni, para conseguir o SISU, para conseguir o ProUni, 569. Se você quer passar no curso de matemática, se você quer ser feliz, quer ser um professor de matemática, se você quiser realmente estudar alguma coisa que vale a pena, que é muito gostoso, não que as outras não valham, tá pessoal? Brincadeiras à parte. Então você tem que tirar aqui 618 pontos e aqui 587. Então o que acontece com essas tabelas na internet? Por que eu tenho como saber quantos pontos eu preciso tirar? Vem comigo aqui. Olha só, porque como eu já comentei em outras aulas, o Enem está com mais de 20 anos de aplicação do Enem. Claro, ele mudou o número de questões, mudou mudou algumas características, porém a prova é muito mapeável e as instituições já têm uma média lá, uma estatística formada. Olha, para você entrar aqui na UFMS no curso de Medicina Veterinária, você tem que ter uma pontuação entre tanto e tanto. Então você já sabe o que você tem que priorizar mais, se tem alguma área do conhecimento que tem mais peso no seu curso ou que tem menos peso no seu curso, tem como saber, e é importantíssimo saber disso. Você precisa fazer essa pesquisa, porque você precisa saber em qual direção você vai se dedicar mais, para quais conteúdos você vai se dedicar mais. Tá ok, pessoal? Então volta comigo aqui. A importância de estar pesquisando. Olha, se você já sabe o curso que você almeja, você sabe qual que é a instituição, então você tem já uma previsão de qual é a nota que você tem que conseguir. E aí é muito importante também vocês analisarem a questão do peso. Qual o peso que tem? Volta comigo aqui, galera. Qual é o peso que cada instituição tem? Você vai fazer um curso de engenharia civil, por exemplo, na UFMS. Então a parte de exatas tem um peso maior. Tem que estar avaliando e pesquisando tudo isso. Você, se eu vou fazer um curso de exatas, então não preciso estudar muito redação? Não, de jeito nenhum. Você vai estudar muito redação, você vai estudar português, só que você vai se dedicar mais à matemática, que pode ter um peso 2, um peso 3 e assim sucessivamente. Você vai fazer um curso superior na área de humanas, a parte de humanas do Enem vai ter um peso maior. Em muitas universidades isso tem uma diferença de peso, então você precisa pesquisar, você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, não tem problema também, você estuda tudo, sem problema, vai pronto para tirar a maior nota que você pode. Mas se você já tem um curso definido, uma instituição definida que você almeja, isso facilita muito, porque você já vai ter uma direção para o que você precisa se dedicar mais, para o que você precisa se dedicar menos, e assim sucessivamente, ok? Respondida a questão, o questionamento número 2, na próxima aula responderemos a terceira questão. Até a próxima aula.